A Tiana vai deixar aqui as orientações do conteúdo de história, certo? Ao qual nós iremos continuar, né, com o módulo 2. E em história nós iremos ver o capítulo 6, certo? Contando histórias de famílias. E aí nesse capítulo nós iremos, né, conhecer e aprender um pouquinho mais sobre o quê? A história oral, né? Que é a história verbalizada e que tem um valor muito significativo que é passado de geração em geração, tá bom? Para o resgate das histórias, né? Das famílias, de, por exemplo, um museu, de um patrimônio histórico, em que precisa-se de quê? De ouvir, né, as histórias, história oral, onde a história é verbalizada, tá certo? Então, neste capítulo, nós iremos estudar, né, os exemplos de registros que resgatam a história da nossa família, né? Não tão somente a verbal, a oral, como também compreender que a tradição oral, ela está presente em nossa sociedade, né? Que é bastante comum, tá certo? Então, no capítulo de vocês, logo no início, na página 240 e 241, tem uma imagem, certo? Que vocês podem estar observando aí a imagem, em que duas pessoas, elas estão o quê? Conversando, dialogando. Um com idade mais avançada e outra aprendendo, né? Ouvindo as histórias contadas. E aí essa fotografia é de um projeto que se chama Projeto História Viva, em que existe esse resgate das histórias, tá bom? E as histórias, né, que os nossos avós contam, elas são muito importantes para a gente poder compreender um pouquinho mais sobre a nossa história, né? A nossa história, de onde nós viemos, como é a história da nossa família, tá certo? E aí, na página 242 do livro, do módulo 2, nós iremos ver alguns pontos, registros antigos que nós podemos estar resgatando a nossa história. Como fotografias, é um meio em que nós podemos estar conhecendo, né, um pouco da nossa história. Documentos pessoais, diários, certo? Diários em que, por exemplo, antigamente as pessoas escreviam todos os acontecimentos da vida em diários, certo? E aquilo ali era um registro, né? Em que, com o passar do tempo, ao pegar esse diário, nós iremos o quê? E ao ler, conhecer um pouco sobre aquela pessoa, né? Aquilo que ela deixou registrado em seu diário. Fitas com gravações. Antigamente, né, tinha a fita de videocassete em que as pessoas deixavam registrados, né, momentos, como não existia ainda o telefone celular para estar fazendo vídeos, né, com maior facilidade, existia o quê? As fitas de gravações, né? E aí, todos estes registros, eles são histórias vivas, né, do passado, em que podemos estar conhecendo e resgatando um pouquinho da nossa cultura, como as histórias que os nossos avós contam, tá certo? E aí vocês estarão fazendo uma atividade prática da página 243 para conhecer um pouquinho sobre a família de Santos Dumont, certo? E aí nós podemos perceber em que tanto as fotografias quanto esses documentos, né, pessoais, eles resgatam a história da nossa família, como também, por exemplo, coisas marcantes, né? Histórias nossas, como coisas marcantes que aconteceram na nossa família, tá? E aí vocês vão estar colocando quais são os documentos e objetos que vocês possuem que podem contar a história de vocês. E aí vocês vão estar escrevendo aqui e conversando com os pais de vocês quais são esses objetos. Ou papai e mamãe, quais são os objetos que contam a história da nossa família, certo? Tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa é só falar com a Tiana, tá certo? A Tiana está à disposição. Me coloco aberta para estar recebendo vocês, tá bom? Beijo, tchau!